que eu gostaria de trazer aqui é sobre a nossa contribuição. Eu sempre deixo isso quando o Júlio fala, no segundo domingo de cada mês, quando ele presta contas aqui pra gente, da importância da gente contribuir financeiramente com a Viva. A Viva é uma igreja que está nascendo e que é igual um bebê, uma criança pequena, demanda muito. Nós somos poucos, então tem os desafios de sermos poucos e é óbvio que o esforço de cada um de nós de contribuir financeiramente com a igreja, ele é muito grande, e por isso que eu quero incentivar vocês sempre, o tempo todo, a lembrar disso, tá bom? Então coloque a Viva no seu orçamento financeiro, diga, essa igreja faz bem para mim, e eu gostaria que essa igreja continuasse existindo, até porque não existe igreja que não dependa de contribuição financeira, né? A igreja é uma organização, a gente tem muitos custos, por menor que seja, e é sempre um grande desafio, né? Por menor que a gente seja, e é muito importante a gente poder contribuir financeiramente com a nossa igreja para que ela se mantenha bem, tá bom? A gente está já há alguns meses conversando sobre a carta de Romanos, né? E eu acho que é muito bom quando a gente pode parar numa carta e estudar essa carta, ouvir sobre essa carta mais calmamente, porque isso nos dá uma compreensão bíblica um pouco mais aprofundada do que como por exemplo, na pregação temática, né? Existe uma diferença. O que eu faço aqui geralmente é uma pregação um pouco mais expositiva. Eu vou texto a texto, pouco a pouco, explicando a carta como um todo. Já na pregação temática, na verdade, a gente acaba escolhendo um tema e falando sobre ele, o que tem o seu valor também. Mas a gente está na carta de Romanos e na semana passada começamos o capítulo 12. E no capítulo 12, Paulo traz uma palavra que é central, que é a palavra metanoia. Eu acho que vocês conversaram isso na Casa Viva durante essa semana, sobre metanoia. E eu expliquei que metanoia é uma palavra central do capítulo 12. Meta-nous, expansão da consciência, você ter uma mente mais aberta. É como se Jesus fosse assim, um cara hipermoderno para a época dele, e diz assim, abra a cabeça, meu camarada, porque do jeito que a sua cabeça você não vai entender nada a respeito do evangelho, do reino de Deus. Então Jesus está convidando aquele grupo de pessoas que estavam com ele a expandir a mente. E eu falei que uma das coisas mais difíceis da gente mudar na vida é uma mentalidade. E eu não falei de opinião, coisas triviais do dia a dia. Você usa detergente IP, ou sei lá, fala uma outra marca aí, não sei. Pode falar, gente, não precisa ficar tímido não, eu não sei mesmo. Limpol, beleza. Você usa detergente IP ou Limpol. Você... Isso é uma questão, às vezes, de opinião, de gosto, né? Você compra roupa em tal loja e não compra em outra loja. Mas mentalidade é aquilo que estrutura a nossa cabeça, aquilo que faz a gente pensar a nossa vida a partir de certos critérios. Então, quando Jesus convida aquela multidão toda a expandir a consciência, e Paulo aqui na carta de Romanos também dizendo, olha, abram a cabeça de vocês, você imagina, né, o choque que era para um judeu, imagina um rabino que estuda a vida toda, um mestre da lei, ouvir Paulo, que também era um rabino, uma pessoa instruída, dizendo assim, cara, vocês têm que entender que o jeito de vocês pensarem está muito fechado e vocês não vão entender o evangelho. Então abra a cabeça de vocês, porque a maneira de vocês pensar não vai permitir que vocês experimentem. Paulo diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito impressionante isso, porque muita gente pensa que se tiver uma boa vida de oração, que se ler livros ou no café da manhã ler a Bíblia e orar, isso vai ser suficiente para que ela experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que não é isso que Paulo fala. Paulo diz que para a gente experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar por uma metanoia. Então, a vida de piedade, apesar de importante, se não for acompanhada de metanoia, de mudança de mente, ela não vai servir para nada. Por isso que um pouco antes, Paulo vai dizer, eu sei que vocês têm zelo,
mas o zelo de vocês é sem entendimento. Então a gente pode ser zeloso na fé, só que se o entendimento do evangelho não acompanhar essa conversa, a nossa fé ela se torna mera abstração sentimental e mística. Por isso que já há um bom tempo, eu que cresci numa igreja, apesar de metodista tradicional, ela tinha muitas características pentecostais e neopentecostais. E eu fui vendo que essas características, no final das contas, é uma opinião minha, né? Elas não têm e não mudam e não transformam a realidade. Então isso foi me chamando a atenção para o fato de que a mística, apesar de boa, ela não transforma as pessoas. Ela pode, inclusive, manter a pessoa dentro de um rito místico sem passar por uma mudança de mente. Então, eu fui abrindo mão disso, obviamente. Eu fui tendo uma fé cada vez mais pensante, até porque o pensamento é uma das coisas mais complexas de se desenvolver no ser humano. Apesar da gente achar que o pensamento é quase automático, na realidade, pensar é muito difícil. Passa um dia lendo, escrevendo algum material para tu ver como no final do dia a sua cabeça fica cansada, esgotada, porque o pensamento exige muita glicose do nosso cérebro para que ela produza alguma coisa nova, né? Então, mudar a mentalidade, mudar o pensamento é um desafio para a gente, porque no fundo, a gente pensa que são os hábitos que a gente não quer mudar. Na verdade, é a maneira como a gente pensa que dificilmente muda, né? Então Jesus, ele traz essa palavra metanoia, mudança de mente, e eu expliquei que essa palavra passou por um telefone sem fio na história. Passa mais um, Nath. E eu mostrei como que isso aconteceu. Quando Jesus fala metanoia, o Jerônimo vai traduzir por penitência, que é uma coisa criada no período medieval para que eu olhasse para os meus erros e tivesse a minha penitência. Isso é o que eu tenho que fazer para expiar esse pecado, para não errar mais. E Lutero, traduzindo, muda a palavra metanoia para arrependimento. Para quem gosta de ler, tem um autor chamado Frederico Lourenço, que é professor em Roma. Ele traduziu a Bíblia recentemente, direto dos originais, e ele escolheu sempre a palavra mudança de mente. E esse texto dele foi publicado pela Companhia das Letras. Então você tem uma Bíblia publicada pela Companhia das Letras com uma tradução um pouco mais fiel aos textos originais. E o Frederico Lourenço prefere a palavra mudança de mente. E hoje eu quero trazer, eu vou falar sobre 3 marcas da metanoia. Então essa vai ser a primeira marca da metanoia, porque eu não queria correr com esse tema, na verdade. Como a gente tem um tempo aqui suficiente de conversa, de reflexão, então não queria estender muito, mas eu queria trazer uma única marca hoje da metanoia, que eu vou falar que essa marca é a excelência. Eu vou explicar por que, a partir do texto, como que excelência é uma marca de quem passou por uma mudança de mente, por uma transformação de mente. A partir de Romanos 12, só dos versos 4 ao verso 8. Mas antes eu preciso dizer o que não é excelência. E aqui é um cuidado que eu tenho muito grande, da gente pegar uma palavra e tentar entender ela a fundo, né? Primeira coisa, excelência não é perfeccionismo. Na realidade, do ponto de vista mental, o perfeccionismo é um tipo de adoecimento dos neuróticos obsessivos. O obsessivo, ele acredita que, de alguma maneira, ele precisa ser perfeito ou ter certo grau de perfectibilidade para que então ele seja aceito, ele fique confortável com aquilo. Então, a perfeição, ela é uma meta nunca atingível. Não existe perfeição, né? A gente até pode falar, a natureza é perfeita, ela é perfeita e caótica. Quando você vê uma onça, por exemplo, matando o filhote de um animal que você acha muito bonitinho, um pet, você fala assim, bom, a natureza é linda, mas ela também é visceral, ela é voraz, ela é, enfim, violenta, né? Então, a perfeição,
ela é uma idealização. Não existe. E a gente sofre muito, por exemplo, é muito comum você ver pessoas que estão escrevendo, por exemplo, um artigo, uma dissertação, uma tese de doutorado, ficarem muito angustiados porque não chegaram no ponto que está tudo maravilhosamente perfeito. E, bom, uma das coisas importantes é saber o seguinte: se você não coloca um limite, dizer o seguinte, eu vou entregar, é melhor feito do que perfeito, e entrega com aquele sentimento de, poxa, poderia ser melhor, isso vai acontecer a vida toda, né? Sempre poderia ser melhor. Essa perfectibilidade, esse desejo de perfeição, ele adoece o ser humano. Uma pessoa que está buscando sempre o perfeito, você vai no restaurante, pega o cardápio e fica pensando qual é o melhor custo-benefício desse restaurante. Aí começa a calcular, não, mas aqui nesse prato tem esse ingrediente que nesse não tem. Aí começa a angústia. Poxa, então qual que eu escolho? Qual que eu pago tanto por... E aí isso vira uma coisa maluca na cabeça da pessoa. Então, quando a gente fala de excelência, nós estamos falando de um combustível que move a gente para a vida. É uma outra coisa. Não é buscar a perfeição, mas daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais o que é excelência. Excelência também não é a mediocridade. A mediocridade é a gente permanecer no médio. E é importante também entender que em alguns momentos da vida, estar no médio é tudo bem. Porque a gente não vai ser excelente em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que escolher aquilo que a gente vai fazer de melhor e entregar melhor, né? Mas a mediocridade, ou você viver essa vida mediana, é sempre pensar o quanto menos eu posso entregar para obter o máximo de resultado. Isso não funciona. A gente sabe que qualquer coisa na vida que você queira fazer bem feito, você vai ter que se dedicar àquilo. Você vai ter que gastar tempo, energia, suor, lágrimas, muitas das vezes, para fazer alguma coisa bem feito. E a terceira coisa é que a excelência não tem um ponto final. Não tem. E a gente tende na vida a querer encontrar o ponto final das coisas. E aí é muito interessante porque eu estava pensando essa semana e vi uma reportagem de um psicólogo que ele trabalha em Manhattan e ele atende os super ricos de Manhattan, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi que esse psicólogo disse o seguinte, que uma das maiores frustrações desses super ricos, e a gente está falando de gente muito rica, é viverem insatisfeitos e achar que sempre tem menos do que deveria ter. Aí você pensa assim, poxa, como é que pode uma pessoa que tem tanto dinheiro, que tem uma vida, que tem acesso a tudo que você imaginar, chegar no final do dia e dizer o seguinte, poxa, ainda falta alguma coisa. Porque no fundo, a gente pode construir a ideia de que a gente vai chegar num certo dia e que nesse dia eu vou descansar em berço esplêndido e falar, cheguei lá. Só que isso não acontece. Então, excelência não tem ponto final. O Bion, que é um psicanalista interessantíssimo, ele usa esse termo que é tornar-se, né? Então, ele fala que o ser humano, ele não chega, ele vai se tornando, ele vai nesse movimento, vivendo um progresso. Então, eu diria que a excelência não pode ser associada a perfeccionismo, mediocridade, e também não pode pensar que a gente vai ter um ponto final que a gente vai dizer, bom, eu cheguei na excelência. É um lugar que a gente não chega. Então, por definição, eu estou dizendo que excelência é utopia, certo? Porque se é um ideal que me move, mas eu não chego lá, é utópico. E essa utopia, ela deve ser acompanhada de algumas coisas fundamentais. Aí eu trouxe uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, ó, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu amo essa frase, é muito boa, né? Faça o teu melhor na condição que você tem,
enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Essa é uma frase que me ajuda a botar o pé no chão em vários momentos da vida. Por exemplo, vocês devem imaginar isso, que eu olho para a Viva hoje e penso, bom, eu queria que tivesse isso, aquilo, outro. É óbvio, né? Eu acho que todo mundo que começa qualquer coisa, inclusive uma igreja, tem desejo que essas coisas cresçam, né? Eu imagino que uma pessoa que abre um empreendimento tem desejo que aquele empreendimento ganhe contornos maiores. Uma pessoa, sei lá, que vai criar um filho tem desejo que aquele filho, aquela filha, cresça de maneira saudável, né? Então, uma pessoa saudável, ela está o tempo todo na vida desejando que as coisas melhorem, né? Só que o grande desafio da gente ver a melhoria é lidar com certas frustrações necessárias que, no fundo, é um furo. Um furo no quê? Na idealização. É um furo na ideia que eu tenho de como as coisas deveriam ser. E esse é o grande conflito, porque como a excelência não tem um ponto final, eu estou construindo o tempo todo, eu estou trabalhando o tempo todo. E é um caminho que não termina nunca. Ele vai durar até o final dos seus dias. Alguém vai pensar, não, mas Herbert, quando eu aposentar, porque apesar que agora a sociedade está desacreditando, né, na aposentadoria, mas as pessoas pensavam, quando eu aposentar, aí então eu vou descansar. Aí você percebe um monte de gente aposentada que começa a ficar agoniada, arruma emprego, vai varrer a rua, começa a fazer um monte de coisa, porque o ser humano é um ser que tem energia e movimento, e ele precisa colocar isso na vida, né? Então, a gente quando vê uma frase dessa do Cortella, a gente tem que entender que quando a gente fala de excelência, ela tem gradações, tem momentos, tem períodos, né? Uma outra frase que eu gosto muito é do Bill Hybels, que foi um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Ele diz isso, né? A excelência honra a Deus e inspira a pessoas. Eu amo essa frase porque ela diz o seguinte: a excelência, ser excelente no que você faz, é um jeito de você honrar a Deus. Mas quem olha, quem recebe o seu serviço de excelência, sai inspirado. E isso é um fato. Quando você vai, por exemplo, num lugar e está tudo muito bem organizado, ou tudo limpo, ou você pensa, caramba, alguém pensou nisso aqui, não é o acaso, né? A gente gosta muito da ideia do acaso, ou muita gente gosta disso. Acaso literalmente não existe. As coisas têm... elas são pensadas, né? Se você chega nesse auditório, se você, sei lá, vai num teatro, você tem um palco montado de tal jeito, de tal forma, tudo é pensado estrategicamente, né? Então, quando a gente recebe alguma coisa que alguém faz em nosso favor, para que aquilo nos beneficie, isso nos inspira. E eu gosto muito, por exemplo, de ir em lugares inspiradores. E eu gosto mesmo. Por exemplo, eu adoro ver a arquitetura de casa e pensar, caramba, como que as pessoas pensam nisso, né? Aqueles canais do YouTube, obviamente, eu fico vendo. Às vezes, quando passo na rua, e eu gosto muito de andar a pé, porque tu anda de carro, tu passa por tudo rápido, assim, né? Especialmente quando tá viajando, andar a pé é uma maravilha, que tu pode parar vendo as coisas, vendo como é que aquilo foi pensado, é uma coisa incrível, né? Então, quando a gente vê coisas de excelência, aquilo inspira a gente. Agora, eu tô falando isso tudo, da excelência, né? Porque Paulo vai trazer um aspecto da fé que tem a ver com essa excelência. A excelência como um princípio de vida do Evangelho. Porque Paulo vai nos ensinar uma coisa muito importante. Não basta a gente fazer o que é certo. Paulo vai dizer que a gente tem que ter a motivação correta. Então o ponto é que a excelência não é só fazer bem feito. A excelência é um ajuste na motivação do nosso coração. Porque a gente pode fazer uma coisa muito bem feita com a pior motivação do mundo. Você já viu profissionais excelentes, mas que são extremamente ranzinzas, briguentos,
que você fala, ninguém suporta essa pessoa. É brilhante, mas ninguém fica perto. Por quê? Porque ele faz bem feito, mas a motivação, isso é o motivo da ação dele, é muito ruim. Então a gente tem que ajustar a nossa motivação quando pensa em excelência. E para a gente ajustar isso, né, para a gente ver quais são as marcas da excelência, em primeiro lugar, a excelência não deve ser narcisista. Paulo diz assim, olha, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Você vai dizer assim, nossa. Em português bendito, se coloque no seu lugar. Não se considere melhor do que você realmente é. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ser honesto consigo mesmo é fundamental para a gente não cair na culpa e no ressentimento, e por outro lado, para a gente não cair na inveja. O Brasil é um país que eu estava ouvindo um antropólogo que ele diz o seguinte, o brasileiro tem duas grandes marcas, especialmente os mais ricos. A primeira marca é o medo. E a segunda marca é a inveja. E ele diz, como é que a gente sabe disso? Quando você vê uma sociedade inteira estruturada a partir da lógica de eu não quero que você saiba o quanto dinheiro eu tenho, falando dos ricos, né? O quanto de patrimônio eu tenho. Então, eu vou sempre me proteger de alguma maneira que você não olhe muito para isso. Que é a famosa ideia do olho gordo, né? Na história medieval, a inveja vem da palavra latina, né? Invidere, que é você não ver, né? E tem uma ideia muito interessante que é o seguinte, a inveja é quando eu olho e eu fico tão tomado por inveja daquilo que o outro tem, que no fundo, ou aquilo pode ter o movimento de eu querer ir lá roubar e destruir o que é do outro, que é no caso de pessoas que vão lá e roubam, assaltam, é uma ativação de inveja. E por outro lado, a psicanálise trouxe uma coisa nova para a inveja que diz o seguinte, eu posso não destruir o que é do outro, mas eu destruo tudo que é meu. O que eu faço? Eu começo a me olhar como alguém que não tem nada, como alguém que não construiu nada. É nesse momento que as pessoas começam a dizer o seguinte, eu estou insatisfeito, parece que eu trabalho e nada se realiza, eu não tenho nada nessa vida, parece que eu não construí nada, fica sempre com sentimento de vazio, porque no fundo a inveja ela vai destruindo os objetos bons que existem dentro da gente, né? Então, quando a gente tem esse olhar sóbrio diz pra gente o seguinte, olha, eu posso não ter tudo que eu gostaria de ter, mas eu também já construí muita coisa. Então, esse olhar sóbrio de não cair na inveja ou na culpa é muito importante para a gente não se destruir na vida. Então Paulo diz, olha, não se considerem melhores do que realmente são. A ideia de Paulo não é você ficar se diminuindo. A ideia de Paulo é você se colocar no seu lugar, aonde que você está. Isso é muito importante. Então, cada um tem uma medida. Então, é importante você saber também que você pode aumentar essa medida, você pode diminuir essa medida, né? Apesar, eu coloquei aqui, né, de você saber que você não pode tudo, é muito importante a gente saber também que a gente pode muita coisa, certo? E tudo vai dar muito trabalho, tudo vai ser muito cansativo, tudo vai ser muito estressante. A gente tem uma ideia hoje de que saúde mental é não ter estresse. Nossa, eu tô com a saúde mental ótima, não tenho estresse nenhum. Cuidado, porque o estresse é um sentimento fundamental para te colocar em movimento. Estresse demais adoece, obviamente. Mas é importante, porque certo nível de estresse te coloca, usando a sua energia interna, talvez essa agressividade, né, para você se movimentar, acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de um monte de coisa, você tem que pagar a conta, você tem que se preocupar com a sua vida. Então, esse movimento é fundamental. Por isso que eu digo, a excelência não deve ser narcisista. O narcisista é aquele que vive nesse movimento de se comparar e sofrer pela falta, né? Então, é muito importante. A segunda coisa
é que a excelência deve ter o combustível correto. E aí eu trouxe 3 versos aqui, o verso 6, 7 e 8, que Paulo diz assim, ó: se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Perceba que a vida cristã aqui para Paulo não deve ser medida somente pela ação, mas pela motivação. O jogo aqui é o dom que Deus dá para a gente é de Deus, mas a motivação é nossa. Deus dá o dom, mas você tem que construir motivação. Perceba que Paulo está dizendo, se você tiver o dom, isso é, se você tiver a dádiva, o presente de Deus para uma atividade, profetizar, façam de acordo com a proporção de fé que recebeu. Sirva com dedicação, ensine bem, contribua com generosidade, lidere de forma responsável, pratique com alegria. Eu vou dar um exemplo. Aqui, Paulo diz assim, ó, se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Porque uma das coisas mais difíceis para quem pratica misericórdia, que é cuidar do órfão, do estrangeiro, do pobre, do necessitado, da viúva, nos tempos bíblicos era isso, é a capacidade de você, praticando a misericórdia, perder a satisfação da vida. Você ficar tão internamente sobrecarregado de lidar com gente em situação vulnerável o tempo todo, que a sua alma começa a amargar. Paulo diz, se você fizer isso, pratique com alegria. E é um desafio. Ou, por exemplo, se você tem o dom de contribuir, dê com generosidade. Perceba que o ponto para Paulo aqui é mais a motivação do que o dom. O dom é irrevogável. Quem tem dom de profecia vai ter a vida toda, até morrer. Vai ter essa capacidade de se comunicar bem o restante da sua vida. O ponto não é se você tem o dom, o ponto é se você usa o combustível correto para que o seu dom seja potencializado. Esse é o combustível. Porque a nossa tendência é o contrário. É achar que porque a gente tem um dom, a gente não precisa se preocupar com o combustível desse dom. E o combustível é o quê? A nossa motivação. A nossa disposição interna, a nossa disposição emocional, a nossa disposição de vida para fazer alguma coisa. Então é muito importante você entender que excelência passa pela motivação correta. A nossa sociedade moralista, ela olha para o resultado das coisas, para a imagem das coisas. Paulo está dizendo, olhe para o que motiva o que você faz. Porque muitas das vezes o que nos adoece é o motivo. Quando a gente perde o motivo pelo qual a gente faz as coisas, a gente adoece. E aí a gente começa a desanimar, a gente começa a perder a alegria, a gente começa a perder a esperança, a gente começa a destruir tudo. E aí fica muito difícil, né? E a terceira coisa é que excelência é dar e receber. E esse aqui é um ponto de muito cuidado, porque existem pessoas que realmente amam a excelência. Amam. Fazem tudo com zelo, com capricho. Porém, elas se doam e estão o tempo todo assim, não se importando com o que recebem. Se doam, se doam, se doam. Se eu receber, tudo bem. Se eu não receber, tudo bem. E aí, muita gente fala assim, mas Herbert, isso é ser cristão. É dar sem olhar a quem? Mais ou menos. Eu vou dar um exemplo. Jesus fala para os discípulos levarem a semente, a mensagem do reino de Deus para as aldeias e cidades. Jesus fala, se vocês forem lá e forem recebidos, maravilha. Mas se vocês forem lá e não forem recebidos, sacuda a poeira da sandália e vá embora da cidade.
Mas Jesus, eu não tenho que ficar ali insistindo, fazendo, até que ele ouça e reconheça Jesus. Não. Porque vocês não podem perder tempo tentando convencer quem não é convencível. Tem hora que a gente tem que bater a sandália do pé assim e falar, opa, cidade, valeu. Vou seguir o caminho. Eu estou dizendo isso porque nós não podemos nunca cair na ideia simples e infantil de que eu posso me doar para tudo o tempo todo sem que haja retorno dessas coisas. Então, Paulo é claro em dizer o seguinte, se você recebeu esse dom, então, é uma frase condicional, certo? Ela é condicional. E o que para mim é muito importante a gente entender que ao construir relações, nós não podemos nos manter em relações empobrecedoras. E, inclusive, algumas relações a gente tem que dizer o seguinte, acabou. E como é difícil, às vezes, desapegar daquilo que eu investi tanto energia, tempo, saúde mental, em alguma coisa. Mas é muito importante falar, olha, essa relação está empobrecida. E não é empobrecida financeiramente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Empobrecida, a relação ficou pobre, né? Às vezes você investe muito e não tem retorno daquilo. Uma coisa é uma vez ou outra, você está muito dedicado, a pessoa não está tão dedicada, porque é uma circunstância. Outra coisa é quando você está dedicado e você não tem retorno daquilo. Então, a gente tem que saber o nosso lugar e saber também que excelência é uma via de mão dupla. A gente tem que construir relações que nutram a nossa vida. Eu não posso me manter em relações em que eu sou roubado da minha própria vida. Eu sou diminuído na minha própria vida. As relações têm que ser nutritivas. A igreja, para mim, tem que ser um lugar de nutrição hoje. E não de adoecimento. Porque, senão, todo mundo o barco afunda com todo mundo dentro. E eu diria também que, para a gente ter essa experiência de dar e receber, a gente tem que construir também ambientes de fé e de graça. Ambientes favoráveis a boas relações. Às vezes a gente pode estar muito machucado com uma situação e se colocar nesse lugar de quem está adoecido e esperar sempre que o outro dê tudo de si. Sem construir esse vínculo, essa ponte que vai e que volta. Nós precisamos construir ambientes de fé e de graça. A responsabilidade de construir um bom ambiente também é nossa. Eu não estou dizendo que exclusivamente é nossa, tá? Porque tem gente que acha de maneira onipotente que se ela for muito legal, muita gente boa, o mundo vai ser assim. Não vai. O ponto é, nós também somos participantes da construção de ambientes graciosos. Então, quando a gente fala de excelência, nós estamos falando de você saber qual é o seu tamanho. Não se achar de mais, mas também não se achar de menos. Segundo, ter o combustível correto para construir a vida e relações, para servir a Deus, servir as pessoas. E terceiro, dar e receber. Jesus falou, é melhor dar do que receber. Mas ele não falou, dê e não espere nada. Quem planta uma semente, espera que aquela semente faça o quê? Floresça. Certo? Então, tudo que a gente faz nessa vida, a gente tem a expectativa de que aquilo dê certo. De que aquilo funcione. Certo? Então, a excelência, e eu coloquei essa frase aqui para a gente lembrar, eu diria que ela expulsa a mediocridade, ela honra a Deus e ela abençoa as pessoas. Excelência faz isso. Então, coloque no seu coração a seguinte coisa, que se associar à excelência é dar a si mesmo uma vida digna de qualidade. Tem muita gente que se trata mal. Ou não tem? Tem muita gente que acha que ela sempre deve receber o pior. Né? Tem muita gente que entende que a vida
não deve dar a ela coisas boas. Isso é anti-evangelho. Isso é anti-fé. Jesus fala, se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará também todas as coisas boas? O Deus que eu creio é o Deus revelado em Jesus. E o Deus revelado em Jesus se mostra alguém excelente em tudo que faz, em tudo que é. Tudo. Você imagina o que é uma festa de casamento? O vinho acabou. E Jesus vai lá e multiplica água em vinho. Transforma água em vinho. É o tempo todo graça sendo oferecido, excelência sendo oferecido. A Bíblia diz que Jesus às vezes ficava curando os enfermos a ponto de o discípulo falar, mestre, chega, acabou, vamos embora. Você já está de madrugada. Quer dizer, é tanta vitalidade espiritual, de vida interna que Jesus tinha, que ele tinha muita capacidade de se doar muito. Mas ao mesmo tempo, ele também sabia pôr limites. Ele sabia quando ele estava num território em que ele não tinha o retorno daquilo que ele fazia. Várias vezes a Bíblia diz que Jesus estava no meio dos fariseus e ele fugia. Saía daquelas relações. Dizia, aqui eu não vou continuar. Excelência é um jeito de honrar a Deus, abençoar as pessoas e a si mesmo. Então, a palavra de hoje, se você puder gravar uma frase, é essa. Excelência. Um jeito de honrar a Deus, as pessoas e a si mesmo. Amém. Amém. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa manhã, início de tarde, de domingo, Senhor. Que o Senhor encha o nosso coração e, conforme cada um ouviu essa palavra, seja enriquecedor, Senhor, nas áreas da vida de cada um, do jeito de cada um, da forma de cada um, mas que essas palavras nutram, tragam nutrientes, vida para o nosso coração e para a nossa fé, Senhor. Nos dê uma vida boa, uma vida digna, uma vida honesta, Senhor, diante do Senhor, diante de nós mesmos e das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nos faça pessoas associadas, abraçadas com a excelência, porque essa é uma virtude importante para a vida, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Abençoe a nossa semana de trabalho, de vida, as casas vivas, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém, Senhor. Amém.